Bom dia a todas e a todos, sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar na nossa reunião de HELT. E, para iniciar, nós vamos chamar o nosso convidado, Henrico Ribeiro Queiroz, para conversar com a gente sobre o tema da reforma administrativa. Essa reforma que vem ao encontro dos interesses dos empresários e que submete o Estado a interesses privatistas e que afeta de forma muito negativa a nossa classe, que é a classe trabalhadora. Então, pessoal, Henrico Ribeiro Queiroz, por favor. Henrico Ribeiro é cientista político e pós-graduando em gestão estratégica com foco em resultados. Tem mais de 14 anos de experiência no acompanhamento dos poderes executivo e legislativo federal, atuando no mapeamento, criação e implementação de estratégias junto às autoridades da República. Possui expertise na formulação de estratégias político-regimentais para atuação no parlamento, na análise de cenários políticos e de risco político, além de artigos e pesquisas publicadas. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira. Hoje está um pouco mais quente do que ontem, né? Estava já com um pouquinho de saudades desse frio paulistano. Então, é um prazer estar aqui para poder falar sobre a reforma administrativa, sobre o cenário político em Brasília, o que está se desenvolvendo por lá, e também debater um pouquinho, né? Se vocês tiverem de dúvidas, a gente poder construir aqui um cenário. Vou pedir licença para falar de pé, se vocês me permitem, que aí eu ajudo também a ver Pode passar o passador? Muito obrigado. Bom, a reforma administrativa, acho que é importante começar, na verdade, contextualizar um pouco de onde está surgindo essa reforma, né? Ela não caiu do céu, ela vem, na verdade, com uma sucessão de atividades que, desde 2016, com a implementação do teto de gastos, essa lógica de redução do Estado, essa lógica de redução do poder dos servidores públicos, de limitar o gasto do Estado, pensando numa lógica mercantilista, numa lógica de que o Estado é quase uma empresa, precisa dar lucro. E aí, de 2016 até agora, uma sucessão de eventos e de legislações foram sendo aprovadas nessa perspectiva. Então, começou com teto de gastos com Temer, até a pedalada dos precatórios em 2022 e culminou com a apresentação pelo ex-presidente Bolsonaro da reforma administrativa, da PEC 32. Essa, por uma união de vocês, dos servidores públicos, das entidades, conseguiu barrar no Congresso Nacional um texto que permitia praticamente a diluição e o fim do Estado protetor, do Estado de interesse dos cidadãos, e a gente vê essa lógica, ainda que disfarçada, sendo retomada nesse momento com a PEC que foi apresentada pelo grupo de trabalho. E qual é o contexto, né, hoje, de 2025? Nós temos um Congresso Nacional eleito com um perfil de direita, um perfil mais privado, um perfil fiscalista, pró-mercado, um governo que precisou fazer uma ampla coalizão para conseguir governar,
foi eleito numa previsão de regime fiscal, de teto de gasto, ainda que tenha suavizado isso. Hoje o governo não consegue governar como o Lula governou em 2003, quando assumiu, por conta das emendas parlamentares, que praticamente dizimou a capacidade de coalizão da base. Você também tem uma dificuldade de comunicação, indicadores econômicos cada hora apontando para um lado, e isso também dificulta a construção de um cenário de longo prazo. Uma bancada, como dá para ver, muito fragmentada e com um perfil ideológico mais à direita do que ao centro. Isso também dificulta você construir plataformas, construir percepções de projetos de longo prazo mais voltados aos servidores públicos e ao cidadão, no fim das contas. E tudo isso culmina na proposta da reforma administrativa. Só um minutinho, só para eu... E tudo isso culminou, então, na reforma administrativa. Para ela começar a tramitar, surgiu uma forma diferente. O governo eleito não foi eleito com uma pauta de reforma administrativa, né? O executivo não foi eleito com essa pauta. Então, coube ao Congresso Nacional tomar a iniciativa, o que é pouco incomum, uma agenda de estruturação nacional surgir do Legislativo e não do Executivo, que, em tese, seria o legitimado pelas urnas para fazê-lo. E aí, o presidente Hugo Motta, ele cria um GT da reforma administrativa, que o Cinesp teve a oportunidade de acompanhar, com um coordenador, Pedro Paulo, com esse perfil mais à direita, mais fiscalista, mais pró-Estado, mais pró-mercado, ainda que seja vice-líder do governo. E com uma composição, todos os partidos foram representados para, em teoria, legitimar ali o debate, mas boa parte deles de um perfil mais à direita, de um perfil também mais pró-mercado, poucos servidores públicos ocupando o GT, ou seja, pouca voz dos próprios parlamentares que conhecem a realidade compondo, e também muita gente do Sul e Sudeste, que é justamente as regiões onde a visão mais mercadológica ela surge mais forte. E você tem a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, já demonstrando que a reforma administrativa, na verdade, ela é o primeiro passo de uma série de reformas futuras que eles querem implementar, portanto, não vai parar nesse governo, né? A gente já tem que se preparar para 2027, essa lógica vir também mais forte, a depender do Congresso eleito, de que você precisa reduzir o gasto, porque você precisa reduzir os juros, você precisa passar para a iniciativa privada. Eu estava conversando com a Letícia aqui um pouco antes de começar, que essa lógica já está nos municípios também, de você passar para a iniciativa privada, muitas das atividades que até então eram do Estado, uma visão de Estado de longo prazo, e tudo isso também não vai culminar uma tentativa de desvinculação e acabar com os pisos, né? Então, você desvincula o salário mínimo e depois você também tenta desconstruir os pisos da saúde e da educação. E essa lógica veio também na reforma administrativa, né? Então, quando a reforma começou no GT, esses aqui eram as ideias iniciais, né? Então, você ter uma seleção estágio probatório, isso está na PEC, você tem a contratação de temporários, isso com uma força dos servidores e também sem um acordo com o governo federal, foi retirado nesse primeiro momento. O combate aos supersalários, avaliação de desempenho, digitalização, governança, tudo isso está na PEC e culminou com a ideia de uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. E aí, algumas coisas que eu chamo a atenção. Primeiro, a demora para a apresentação do texto. O GT, ele terminou a reforma, o trabalho dele, em julho de 2000,
2025 desse ano. E a ideia era, após o recesso parlamentar, no início de agosto, apresentar os textos. O texto só saiu dia 3 de outubro, ou seja, quase 2 meses depois do que era pensado. Isso porque você não teve um acordo entre as bancadas e o governo para a apresentação desses textos. O texto, ele também sofre resistências de partida, não é só dos servidores, mas também das bancadas. Isso, muito provavelmente, por conta da aproximação do pleito eleitoral. E você também tem uma outra questão. A Câmara tem nos ajudado, né, nesse ponto, eles têm feito muitas atrapalhadas, né? Então, teve a PEC da blindagem, que gerou um desgaste muito grande em relação aos parlamentares, e aí você tem uma dificuldade política de aprovar propostas que sejam polêmicas, ainda mais pensando que a Câmara se desqualificou enquanto interlocutor nesse período, e aí você teve o Senado fazendo essa barreira, e aí a Câmara novamente gastar o seu capital político para aprovar uma reforma, para depois ser bloqueada no Senado, tem a sua dificuldade. Você tinha a ideia de apresentação formal do texto, que ela não aconteceu, ela simplesmente foi jogada no sistema da Câmara e pronto, que também demonstra que há uma certa falta de confiança e de vontade da presidência da Câmara em relação ao texto. A PEC, ela precisa de 171 assinaturas para ser apresentada. Do dia 3 até o dia de ontem, tinham 96 assinaturas, então também ainda está um pouco longe de conseguir as assinaturas normais, assinaturas mínimas, e isso acontece porque o próprio presidente da Câmara não quer ter uma PEC apresentada sem saber o que vai fazer com ela. Apresentar uma PEC para depois não... E eu vou falar isso mais para frente no último slide. Você apresentar uma PEC e não conseguir ter a condição política de fazê-la andar, ele só vai se desmoralizar ainda mais do que já está por conta da PEC da blindagem. E, por fim, chamo a atenção de 2 pontos. O primeiro, que o relator do GT, o Pedro Paulo, não é o autor da PEC. Nos projetos de lei complementar e projeto de lei, ele é o autor. Isso chama a atenção porque ele quer ser o relator da PEC. E o autor não pode ser o relator da própria PEC. Então, ele fez uma manobra de botar um outro, que é o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, para apresentar a PEC para ele pegar a relatoria no futuro. O que nos parece ser um contrabando, né? Uma forma de você desvincular o devido processo legislativo. Todo mundo sabe que a autoria é do Pedro Paulo, todo mundo sabe que ele que construiu o texto, mas na hora de apresentar ele põe um terceiro lá para fazer. E os projetos de lei, tanto ordinário quanto complementar, eles precisam da PEC para existir, né? A PEC é o que dá o arcabouço legal para elas existirem e poderem tramitar. Como a PEC ainda vai demorar para ser aprovada, se for aprovada, torço para que a união dos servidores consigam impedir isso, os projetos infraconstitucionais ficarão para um segundo momento. Portanto, não vou trazer aqui eles a detalhe, vou ficar na PEC, porque ela é o que transforma, é o que ela tem mais viabilidade nesse momento. E a PEC a gente pode dividir em 2 grandes grupos, tá? Então, a PEC dos servidores públicos e uma PEC de modernização e gestão pública. Por que eu faço essa diferença? Porque na hora do vamos ver, se o presidente Hugo Mota precisar aprovar alguma coisa para falar que ele fez, se ele quer ter esse perfil reformador, se ele quer apresentar algo para o mercado, não é de se pensar, de se descartar a possibilidade dele dividir a PEC nesses 2 grupos. A parte de modernização e gestão pública, essa tem o maior consenso. E ela tem o maior consenso porque ela não mexe com direitos, apesar que tem uma parte que mexe com vocês, eu vou trazer daqui a pouco, mas ela mexe muito com digitalização, com modernização da máquina, coisas que
pelo menos no governo federal já existe, né? GovBR, você digitalizar, você ter processos eletrônicos, e a parte dos servidores públicos que mexem em direito, que mexem em uma série de questões, essa tem dificuldade e pode ficar no segundo momento. Então, dentro da parte de modernização e gestão pública, a gente tem 5 grandes temas. Dos 5, eu vou trazer apenas um aqui para a gente, que impacta vocês, que é o teto de gastos para os estados e municípios. Mas, além do teto de gastos, a PEC ainda prevê a participação social, então, a possibilidade de você ter assinaturas digitais para apresentação de proposições legislativas, você tem a parte de controle de gastos que está dentro do teto, você tem a parte de inclusão digital como direito fundamental, lá no artigo 5º, e, por fim, o governo digital, que basicamente é você permitir que os processos sejam eletrônicos, a assinatura de um GovBR seja validada como documento oficial, a possibilidade das pessoas terem acesso aos seus documentos de forma eletrônica. Então, isso tem consenso, isso passaria com alguma facilidade, salvo essa parte do teto de gastos. O que o relator está propondo? Replicar o que aconteceu na União no governo Temer. Em 2016, o Temer fez a primeira proposta dessa série de desmontes, né, como eu falei no início. E o que ele está replicando agora para os estados e municípios? Que a partir de 2027, portanto, daqui 2 anos, a partir de 2027, você vai começar a limitar o gasto dos estados e municípios com base no orçamento de 2026. E aí você tem uma questão. Para isso, eu utilizo como cálculo, como base do cálculo, o orçamento integral dos estados e municípios, considerando o gasto com todos os poderes, tribunais de contas, servidores ativos e inativos. E aí você tem 2 possibilidades. Se a receita tiver uma variação menor do que a inflação acumulada de junho a junho, ele nem usa de janeiro a dezembro, né, ele usa sempre de junho a junho, e isso tem um impacto muito grande, porque a gente sabe que a arrecadação ela é mais forte no segundo semestre, você tem a reposição do gasto público apenas pela inflação. Se a variação for acima da inflação, se o município arrecadar mais do que a inflação, você tem apenas 2 possibilidades de reajuste. A primeira é você ter 50% a mais, o IPCA, mais 50% daquilo que foi arrecadado, se o município tiver um déficit registrado no ano anterior, ou 70% se ele não tiver registrado um déficit. A longo prazo, o que vai acontecer? Igual na União. Depois de 2, 3 anos, o Estado, por mais que tenha tido uma arrecadação positiva, ele vai estrangular a conta pública, porque a conta pública não é pensada na lógica de você ter igual uma empresa, que você consegue controlar gastos, você renegocia. O Estado ele tem um gasto maior, naturalmente maior, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de serviços essenciais, a gente está falando de gastos com saúde, educação, que não necessariamente crescem pelo IPCA, podem crescer por outros, podem crescer até um gasto maior do que o IPCA. E aí você, inevitavelmente, em 2, 3 anos, você estrangula as contas públicas, e aí você empurra os serviços para a iniciativa privada, coisa que, como a Letícia estava me falando, em São Paulo já começou esse desmonte, né? Então, essa lógica vai se reforçar se essa previsão de teto de gastos for mantida no texto, porque, novamente, o gasto com o servidor, o gasto com a máquina, ela não é o gasto de IPCA, a gente não pode usar essa lógica de empresa para o Estado. E, fatalmente, a gente vai reforçar em 2, 3 anos a lógica de ter que empurrar para a iniciativa privada. E a PEC também traz outras coisas. Primeiro, a limitação do subsídio do prefeito, então, a depender do tamanho da prefeitura, você tem de 30% a 80% do subsídio do governador, isso impacta
os servidores, na medida em que o subsídio do prefeito é o teto do município, remuneratório do município. Então, se o município hoje tem um prefeito que recebe, por exemplo, o mesmo subsídio do governador, ele vai ter que reduzir o subsídio. Aí você tem até uma discussão jurídica, né, se a impossibilidade de redução salarial, que é uma previsão constitucional. Então, como é que vai fazer isso? Só Deus sabe. Ou sobe o subsídio do governador e congela o dos prefeitos. A limitação de secretarias, né? Então, você tem municípios de 10 a 500 mil habitantes vão ter diferenças nos números de secretarias, e também o teto de despesas com as câmaras de vereadores, né? Isso também impacta na medida em que você pode ter uma possibilidade de redução de servidores ativos nas câmaras de vereadores, você passar muitos para cargos comissionados, e aí você também acaba reduzindo um número de pessoas nas câmaras de vereadores que conhecem a realidade dos servidores, conhecem a realidade das ruas, né? E aí chegamos na parte dos servidores públicos. Aqui eu trago 6 pontos, a PEC ela é bem extensa, mas eu preferi trazer 6 pontos e um bônus no final, que eu acredito que são bem importantes e bem impactantes. A ideia do concurso público e do estágio probatório, os cargos em comissão e cargos de confiança, a instituição do bônus de eficiência e atrelado à avaliação de desempenho periódica. Você tem a limitação do extrateto, dos supersalários, e ampliação dos níveis de carreiras e a tabela única remuneratória. Dentro do concurso público, a PEC ela reforça a necessidade de você ter um concurso para seleção de servidores em cargos da administração pública, para servidores que vão atuar na máquina pública, mas ela traz uma questão que, quando o gestor abrir um processo de concurso público, ele precisa dimensionar, e aí que está fora, né? Vê agora. Tem que dimensionar o tamanho da força de trabalho, precisa fazer um estudo de viabilidade desse concurso público, como é que esse servidor vai ficar ao longo dos anos, se tem evasão, se não tem, e isso vai fazer com que fique mais difícil você ter um processo seletivo, você tenha mais dificuldade de abrir concursos públicos, e você permite que os entes federados utilizem o concurso público feito na União para a seleção dos seus servidores, ou pelo menos com uma parte do processo de seleção dos servidores nos estados e municípios. O que isso implica para os entes federados? Que alguns estados e municípios, nos seus concursos públicos locais, eles prezam muito pela ideia da cultura local, pela ideia de você ter servidores que conheçam a realidade local. Se eu utilizar o concurso público federal, que é mais genérico, mais generalista, você pode perder o vínculo do servidor com o município, o vínculo da ideia do servidor conhecer a realidade e a cultura local. A PEC ela também prevê a priorização de carreiras transversais, então a ideia de que os estados, municípios e a União criem carreiras transversais que possam ser remanejadas conforme o interesse público, então cada vez menos carreiras especialistas e mais generalistas. E, por fim, ampliação do estágio probatório de 3 para 10 anos, e aí isso está no projeto de lei complementar, não na PEC, mas a PEC ela abre esse espaço de que a contagem do tempo do estágio probatório, ela se dê apenas quando o servidor público estiver efetivamente no cargo. Se o servidor público, mesmo que seja na sua estrutura, estiver ocupando uma função, um cargo comissionado, uma função de confiança, ele para de contar o estágio probatório. E aí a gente traz até uma brincadeira de, provavelmente hoje o Jorge Messias vai ser anunciado como o ministro do Supremo, né? Como indicado. Ele está na AGU já há mais de 10 anos, só que
se fosse contar só o tempo dele na carreira, ele não teria, até hoje, seria estável, porque desde que ele assumiu, ele foi para a Casa Civil, aí depois foi ministro da AGU, aí depois estava não sei aonde, então ele jamais seria servidor estável. Então, isso é uma questão importante para que muitos servidores, eles entram na carreira, depois de 5 anos, por exemplo, acabam assumindo um cargo de confiança, algum cargo de liderança, e aí o estágio probatório para de contar. Os cargos em comissão e confiança. Então, aqui ele coloca que a função de confiança ela precisa ser exclusivamente ocupada por servidores públicos, em cargos de direção e chefia. Já os cargos em comissão, 50% desses cargos em comissão precisam ser ocupados por servidores públicos estáveis. E a outra metade pode ser ocupada por outras pessoas que não servidores públicos, mas a seleção precisa ser feita com um processo seletivo, uma prova, e essa prova precisa, esses servidores públicos, eles precisam ser acompanhados com avaliação periódica, e aí você precisa ter uma prova anual para estabelecer se esses servidores, se essas pessoas que estão em cargos de comissão estão desempenhando de forma satisfatória, e essa avaliação vai ser importante, segundo a PEC, para estabelecer a continuidade ou não dessa pessoa no cargo e também o pagamento do bônus de eficiência, que é a próxima questão. E o que é o bônus? Novamente, essa lógica da iniciativa privada que vem proposta para a administração pública. Ela é nada mais uma avaliação periódica, semestral ou anual, a PEC não estabelece o tempo, para os servidores públicos, e essa prova ela precisa ser anualizada, o resultado tem que ser anualizado, então posso ter avaliações semestrais, mas o resultado ele é anual, a partir de metas estabelecidas pela gestão pública, e a avaliação ela pode ser individual, mas ela também permite uma avaliação coletiva, né? O que não está estabelecido é quem vai fazer necessariamente a avaliação, e essa é uma questão importante, porque inicialmente, isso o projeto de lei complementar traz, que inicialmente a avaliação é pelo chefe imediato, mas permite que as pessoas que estejam ocupando, ou as pessoas que utilizem o serviço público, também avaliem o desempenho. E aí você cria uma questão subjetiva, porque se o cidadão vai avaliar, às vezes naquele dia está ruim, aí ele vai lá e avalia, e ele não tem uma avaliação de longo prazo. Isso acaba trazendo alguns problemas, né, para a administração pública. E aí você permite que esse bônus de eficiência seja utilizado para pagamentos de 13º e 14º, se for, pode instituir até o 14º salário, fora do teto remuneratório, e aí você tem uma questão de permitir, e aí eu vou trazer isso num slide futuro, de permitir que você comece a priorizar o pagamento dos servidores via bônus de eficiência e não via subsídio. Você pode congelar o subsídio e você fazer só o pagamento pelo bônus. Já que ele é fora do teto, você pode permitir o pagamento mais forte por esse mecanismo. E aí os servidores que tenham paridade acabam ficando prejudicados, porque vai ter, a nossa visão é essa, vai ter a longo prazo, para o gestor público é muito melhor pagar o bônus de eficiência do que aumentar o subsídio. A questão do extrateto, e aí, obviamente, isso é muito voltado para a magistratura e para o Ministério Público, mas muitos servidores que estão no teto, que possam estar ocupando cargos em comissão, que tenham algum bônus ali, alguma verba indenizatória
possam ser afetados. Mas o que a PEC fala? Ela reforça o subsídio como meio de pagamento, né, como uma verba única que nada pode ultrapassar, e limita o que é verba indenizatória. Então, a verba indenizatória ela precisa ser de caráter esporádico, pontual, que não seja pagamento ao longo do tempo. Ela não pode ser paga para verbas que não estejam previsão em lei. Então, qualquer verba que tenha sido instituída por ato administrativo vai ter que parar de ser paga. E aí ele coloca uma série de vedações, né? Então, vedação a férias acima de 60 dias, férias de acumulação de dois períodos de férias consecutivamente, proibição de adicionais por tempo de serviço, proibição de licenças prêmios, proibição de verbas indenizatórias criadas por norma infralegal, né? A paridade automática entre ativos e inativos, e essa paridade, aí também entre carreiras, e essa paridade ela é importante porque já há julgados no Supremo de que verbas indenizatórias, ainda que caráter indenizatório, mas pagas de forma indistintamente e permanente para os servidores ativos, ele tem caráter remuneratório, e, portanto, tem que ser estendido também aos servidores aposentados. Do jeito que está construída a PEC, isso também acaba. Né? Então, você também tem essa possibilidade de um dia para o outro, parar de pagar alguma verba para os aposentados. Ampliação dos níveis e a tabela única. O que a PEC estabelece? Que as carreiras agora precisam ser divididas em 20 níveis. Né? Então, o servidor, para ele chegar do primeiro ao último estágio, ele precisa passar por 19 níveis antes de atingir o teto da sua carreira. Proíbe a progressão automática por tempo de serviço. Então, a progressão ela pode utilizar o tempo de serviço como uma das condicionantes, mas precisa também avaliar o desempenho do servidor para fazer a progressão dele. A diferença salarial do primeiro para o último nível tem que ser de pelo menos 50%, salvo se o subsídio do final da carreira for até 4 salários mínimos. E, por fim, a instituição da tabela única remuneratória por todos os entes. O que isso significa? Que hoje todas as carreiras que têm tabelas diferentes salariais vão ter que ser unificadas. Então, por exemplo, o caso do município de São Paulo, ele vai ter que ter uma única tabela remuneratória para os servidores do Executivo, o Legislativo tem que ter uma única tabela remuneratória para os servidores do Legislativo, o Tribunal de Contas tem que ter uma única tabela para os servidores do Legislativo. E aí, quando você faz qualquer reajuste salarial na tabela, tem que reajustar para todo mundo, não pode reajustar apenas para uma carreira específica. Ou reajusta toda a tabela, ou você não reajusta. E aí você, quando for fazer criação, extinção ou remanejamento de carreiras, você precisa mexer na tabela única. E toda mudança na tabela precisa de aprovação pelo legislativo local. Então, como eu disse lá, na questão do bônus de eficiência, se eu tiver que mexer na carreira, quando eu mexer na tabela, eu tiver que mexer para todo mundo, para o gestor é muito mais fácil começar a fazer o pagamento pelo bônus, por outros meios de pagamento para não ter que reajustar a tabela. Então, no final das contas, o que a gente está vendo é, novamente, o congelamento do crescimento do poder de compra dos servidores públicos a longo prazo. Já estou chegando ao final, gente, acredite. Avaliação de desempenho. Aqui ele está colocando que a avaliação ela precisa ser por todos os entes, então todos os entes vão precisar estabelecer metodologias e formas para fazer a avaliação dos seus servidores. Essa avaliação ela vai ser estabelecida para a progressão e também para pagamento do bônus de eficiência. Ela precisa ser contínua, portanto, tem que ter todo semestre ou todo ano. E ainda que a PEC ela não traga como uma questão a possibilidade de demissão do servidor por insuficiência de desempenho, ela também não fecha a possibilidade de você demitir o servidor estável.
Então, há uma falácia, fala assim, que não atinge o servidor estável. A PEC ela não coloca a impossibilidade de demissão. Logo, abre-se a possibilidade de discutir no futuro que servidores com avaliações insuficientes, e aí sabe-se lá o que é insuficiente, e ele possa ser demitido ou possa sofrer. E aí também conversando, a Prefeitura de São Paulo já tem feito algumas avaliações, e isso impacta nos servidores públicos. Com essa lógica que está na PEC, ele vai se aprofundar ainda mais essa questão. E aí o ponto dos aposentados e pensionistas. A gente vê bastante o Pedro Paulo falar que a PEC não afeta os servidores estáveis, aposentados e pensionistas, mas afeta, como eu disse, a quebra da paridade a longo prazo, a possibilidade de você ter instituições de verbas de caráter remuneratório, paga indistintamente para servidores ativos e não replicar isso para os inativos, ela é muito grande, muito factível de acontecer, e a possibilidade também de você ter a condição do bônus não estender para os inativos. Então, eu começo a pagar o bônus como verba remuneratória para pular a reajuste do subsídio, e eu não estendo aos aposentados. E as transições. A questão da tabela única é daqui 10 anos, e a gente sabe que transição de 10 anos também é quase não ter transição. A questão do teto de gastos, ele é imediato, né? Então, aprovada a PEC, vale para o exercício posterior, então eles estão considerando 2027 se a PEC for aprovada nesse momento. Os cargos em comissão 2 anos após a promulgação, e a adequação da legislação em relação ao dimensionamento das carreiras, dimensionamento da força de trabalho, dimensionamento da estrutura remuneratória, 4 anos após a promulgação. E o que a gente espera para os próximos dias, né? Considerando que já estamos no final do ano que vem é ano eleitoral, o que a gente espera? Primeiro é a questão que ainda está indefinido como é que a PEC vai tramitar. A PEC, se fosse seguir o rito ordinário, não daria tempo de votar esse ano. Ela teria que ir para a Comissão de Justiça, analisar a admissibilidade, depois ir para uma comissão especial, analisar o mérito e depois ir para o plenário. Se for seguir todo o rito, não dá tempo. O que o Hugo Mota pode fazer, e ele está ventilando isso? Levar a PEC direto ao plenário, a pensar a PEC, por exemplo, a PEC 32, que já está lá no plenário, que vocês conseguiram derrotar em 2020, e levar e a pensar e votar direto ao plenário. Se isso acontecer, levar direto ao plenário, a nossa possibilidade de alterar o texto fica extremamente limitada. A gente não vai poder propor emendas, a gente não pode propor sugestões, não vamos poder mexer no texto, e a gente ainda vai ter que utilizar como base um texto de 2020, que é uma outra lógica, uma outra realidade, e que foi pensada naquele momento de 2020. E justamente por essa indefinição do que vai acontecer na tramitação, que a PEC não avança na coleta de assinaturas. Enquanto o Hugo Mota não conseguir definir o que ele vai fazer com essa PEC, apresentá-la e não dar nenhum movimento, é desmoralizar demais a presidência dele, mais do que já está. Nós temos uma questão positiva para nós, que é a proximidade do ano eleitoral. Então, na PEC 32, isso nos ajudou bastante, a gente conseguiu empurrar para o ano eleitoral e a PEC não avança, esperamos fazer o mesmo nesse momento. Como eu disse, ainda falta muitas assinaturas para ela passar a tramitar, e temos 3 condições que não são muito favoráveis. A primeira é a COP 30. A COP 30 ela vai do dia 10 ao dia 21 de novembro, e durante esse período não vai ter atividades no Congresso. Então, pelo menos por 15 dias quase, nós não teremos atividades no Congresso. Na semana que antecede a COP, a tendência é que seja esvaziado em Brasília, porque muitos estarão se deslocando para Belém, porque tem eventos pré-COP que acabam atraindo bastante atenção,
E na semana posterior à COP, já é quase final de novembro, e aí você já está numa lógica de votação de orçamento, você teria, pós-COP, apenas 3 semanas de trabalho. Se considerar de hoje até o fim dessa sessão legislativa, no dia 23 de dezembro, a gente está falando de semanas úteis, 6 semanas. Então, temos 6 semanas para fazer essa força, para mobilizar os servidores, para conseguir empurrar essa PEC para 2027, para depois das eleições. Portanto, é muito importante que essa mobilização que está sendo estabelecida no dia 29, ela tenha força, ela tenha atração, que consigam levar muitos servidores para Brasília, para mostrar que a União ela consegue fazer uma pressão tal qual foi feita em 2020 com a PEC 32. E a PEC da blindagem, essa mobilização que as pessoas fizeram por conta da forma como o Congresso Nacional estava avançando em pautas que não são de interesse social, ela repercute muito forte, sobretudo tão perto das eleições. Portanto, é importante que vocês se mobilizem. Quem não conseguir ir para Brasília, faça a mobilização pelas redes sociais contra a PEC, que converse com seus parlamentares, com seus representantes na base também, converse com os deputados aqui em São Paulo, mobilize o máximo possível para a gente conseguir impedir que essa PEC avance de forma sumária e que ela seja respeitado, ao menos, o rito de discussão, o que já nos daria a posição de não votar esse ano. E, por fim, como eu disse, como essa não é uma pauta de governo, isso não foi proposto pelo governo federal, o governo ele não tem uma posição favorável à PEC como um todo. Pelo contrário, ele tem uma grande divergência em relação à parte dos servidores. O Ministério de Gestão concorda com a parte do governo digital, e sem o governo é muito difícil você ter o número de votos necessários para votar a PEC. Porque não basta votar o texto base, você também tem que manter o texto quando você vota os destaques, que você pode dividir e suprimir partes do texto. Então, importante também que façam a pressão em cima do governo federal. O governo foi eleito com a base dos trabalhadores, com a base dos servidores. Então, é importante que façam também, peguem os deputados de São Paulo, do PT, do PCdoB, da base do governo, e pressionem, do PSOL, e pressionem eles para que não vote e não deixe dar as 171 assinaturas da PEC. E isso já vai ajudar muito para que a gente tenha um final do ano mais favorável, e também que em 2026, quando chegarmos às eleições, a gente eleja um Congresso Nacional também mais voltado para os servidores, mais voltados para o cidadão, menos com a lógica mercantilista, menos com a lógica fiscalista, porque isso também vai ajudar que, pós as eleições, que a gente sabe que o cenário de 2027 não será fácil, que pós as eleições a gente consiga barrar também essa PEC na próxima legislatura. Isso depende muito de nós, dessa união que a gente já demonstrou ter em 2020, e eu tenho certeza que na próxima legislatura a gente também vai conseguir. Era isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É importante aí sabermos sobre a PEC, mas ao mesmo tempo isso nos coloca que nós temos um grande desafio e mais uma luta, todos nós servidores públicos aí, para estarmos engajados. Agradecemos ao doutor Érico pela apresentação, e pelo nosso tempo, nós vamos aí abrir para 3 perguntas bem rapidamente, não só pelo tempo do doutor, mas também pelas demandas da nossa reunião. Então, aí, 3 perguntas, se tivermos. Essa questão da PEC administrativa, que não estão chamando mais lá de PEC 32, porque a PEC administrativa ela é muito mais perversa do que até a PEC 32 que a gente conseguiu derrubar.
Mas uma das coisas que me chamou a atenção na apresentação é que tudo que está sendo colocado na PEC 32, de uma certa forma, já está sendo praticado aqui no município de São Paulo e no estado de São Paulo, com uma outra perspectiva, mas está tendo tudo sendo aplicado, né? E uma das coisas que você falou, eu acho que eu gostaria de entender, na cidade de São Paulo, nós temos mais de 170 tabelas salariais. Nós temos 170 tabelas. Na educação, nós temos muitas tabelas. Por que nós temos muitas tabelas na educação? Por causa dos ganhos judiciais. Então, a tabela nossa não é a mesma, ela segue uma outra lógica. Se não vai passar, que nós vamos trabalhar arduamente para não passar, mas essa perspectiva de tabela única, qual é a consequência, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que é um caso bem específico, que nós temos mais de 170 tabelas, e na educação nós temos muitas tabelas por causa dos ganhos judiciais. E como que ficaria isso dentro dessa proposta? E uma outra questão que eu queria colocar é que você trouxe que cada vez a questão do teto salarial, porque nós já temos aqui também na cidade de São Paulo, que é a cidade que mais arrecada, a gente tem uma falácia de que, igual esse ano, nós ficamos com 2,6% de aumento, e eles usam a lógica, né, que esses 2,6% é por causa dos aposentados com paridade e integralidade, e também por causa dos ganhos judiciais. Passando isso, como que fica essa questão para os servidores, né? Aí vamos falar do nosso lugar, né? Do município de São Paulo, que tem essa diferença salarial. E uma outra questão, dentro dessas tabelas, hoje, quem ganha o primeiro salário, que você também falou, que o primeiro salário dentro dessa tabela, o último salário pode ser apenas, né, 50% do primeiro. Hoje, por causa dos ganhos judiciais, essa lógica também não é o que acontece no município de São Paulo, porque, por exemplo, a gente tem servidores da educação, aposentados, que ganham acima do teto do prefeito e tem que devolver, né? Que é uma devolução extremamente complicada. Fora isso, ainda a gente tem pessoas que têm acúmulo de cargo, que dá um valor também a mais. Então, pelo que está se colocando aqui, não sei se eu entendi corretamente, isso tudo fica derrubado. Eu queria que você pudesse explicitar essas questões. Obrigado, Norma. Na verdade, você entendeu corretamente. Em relação ao pagamento, é justamente isso. Do jeito que está sendo proposto a PEC, verbas indenizatórias, verbas que estejam, por exemplo, acúmulo de função, tudo mais, ele vai ser tetado, e aí o que acontece? A partir do momento que eu posso reduzir o subsídio do prefeito, porque você limita 80% do governador, eu não sei qual é o subsídio aqui do prefeito, então não posso dizer se é igual, se já está nesses 80, enfim. Mas supondo que não esteja, você vai ter que congelar o salário do prefeito até o subsídio do governador subir, para que você possa ter uma mudança no teto remuneratório aqui do prefeito, do município de São Paulo. E isso vai impactar justamente para... Então, você vai comprimir o teto remuneratório. Então, na verdade, pode até aprofundar o repasse que você vai ter que devolver para o município em relação, porque você tem que ficar limitado a 80%. Então, se você recebe hoje, você pode, do dia para a noite, ter que devolver mais. E aí, como fica a questão da redutibilidade salarial? Isso a PEC não estabelece. A questão da tabela única.
o texto ele não prevê como é que você vai fazer essa fusão de tabelas. Ele só te dá a ideia que precisa fazer uma tabela única para os servidores e que tem 10 anos para fazer esse remanejamento. O que vai acontecer em relação a isso? O que se espera? Que se extingue cargos, vão extinguir, vão fundir, vão tentar fazer o máximo possível de manobras para que você tenha o enquadramento dos servidores nessas tabelas. Então, aqui você tem 170 tabelas no município. Como é que você vai fazer essa união de 170 tabelas de funções, de lógicas diferentes? Isso, eu tenho dó do prefeito que vai ter que fazer porque inevitavelmente ele vai congelar os subsídios dos servidores. Então, aqueles servidores que mais recebem, certamente ficarão congelados para que quem está abaixo, até chegar, em 10 anos, até chegar nesse mesmo patamar, e aí você tem impacto nos aposentados, você tem impacto nos pensionistas que também tenham essa condição. Então, o que eu vejo como que eles vão ter que fazer é congelar as tabelas remuneratórias de quem está em cima. Então, mesmo com ganho judicial e tudo mais, eles vão congelar essas tabelas até que as tabelas inferiores se aproximem a ponto de conseguir fazer uma união essa fusão mais tranquila, e vão extinguir, vão tentar fazer o máximo possível de extinção de cargos que eles vão declarar como obsoletos ou que já não tem mais de interesse público, para tentar limpar essas tabelas remuneratórias e tentar jogá-las para o escanteio. Então, o impacto certamente vai ser muito grande, ainda que não sei, as pessoas não estejam falando tanto em relação a essa questão da tabela única, mas eu acho que ela é tão agressiva ao servidor público quanto o fim da estabilidade por si só, porque você está falando aqui do fim do poder de compra e também a possibilidade de você empurrar para a iniciativa privada boa parte das atividades que estão sendo hoje, justamente para você também ter que diminuir o impacto e diminuir o desgaste político que o prefeito vai ter em relação a mexer nesse vespeiro que vai ser a tabela única. Então, eu também começo a extinguir cargos, extinguir carreiras, e empurro para a iniciativa privada, porque aí lá eu não vou ter que ter esse problema no futuro. Com a tabela única, se eu mexer na remuneração de uma carreira, eu tenho que mexer na remuneração de todo mundo. Não vou poder mais. Aí, como é que você faz essa negociação individualizada? Se você vai ter que mexer com todo mundo. Aí, no final das contas, você quase não vai dar reajuste para ninguém a longo prazo. E aí, reforça a questão do bônus, né? E você pagar nessa outra forma. Bom. Pela questão do próprio tempo, né, eu vou tomar liberdade aqui de que na fala da colega a gente encerra aí as inscrições por conta da nossa pauta, tá, que nós temos a discutir. Tá. Bom dia, eu sou a Rosana, sou coordenadora pedagógica na rede. Queria te fazer uma pergunta, que você falou na sua explicação inicial, você usou a seguinte frase: isso aqui serve muito para justificar a entrega para a iniciativa privada, né? E reforçou agora, né, final. Eu queria que você explorasse isso um pouquinho mais, assim, para a gente. Por que eu estou falando isso? Assim, adorei a apresentação, né? Mas a gente fica muito se pegando nessa questão do vínculo empregatício. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque, assim, ao meu ver, aí você me corrige se eu estiver errado, né? A PEC faz parte de uma política neoliberal de entrega, né, de serviços públicos, serviços sociais, né, para a iniciativa privada. É a lógica do enxugamento do Estado, né, do neoliberalismo, tal. Então, eu queria que você, assim, até para pautar um pouco mais as nossas lutas, né, que não é só a questão corporativa, né, do funcionalismo, mas a gente tem aqui toda uma luta em defesa da escola pública, né, da educação pública. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como é que esse impacto, né, aonde está essas nuances na PEC, né? Você falou, isso aqui justifica a entrega para a iniciativa privada, tal. Então, eu queria que você explicasse isso daí um pouquinho melhor para a gente. Pode ser? Claro. Obrigado pela pergunta, Rosana.
Como eu disse, né, essa é uma questão que está vindo há 10 anos, nessa lógica neoliberal de redução do Estado, de você impedir que o Estado funcione na sua mais plena capacidade, que os servidores tenham as condições de trabalho e condições remuneratórias, condições de entregar o melhor, prestar o melhor serviço para a pessoa que está na ponta. E aí, a partir do momento que você não tem essa condição de fazer a entrega, você abre espaço para o debate. Se o Estado não dá conta de fazer, alguém vai ter que fazer. E quem vai ter que fazer? A iniciativa privada. Onde a iniciativa privada não vai conseguir entrar, porque isso a PEC não está mexendo, e aí você tem uma discussão mais ampla, naquilo que é uma atividade típica do Estado. Aquela que for uma atividade típica do Estado, isso ela não pode delegar de forma nenhuma para a iniciativa privada. Então, representação diplomática, arrecadação, poder de polícia, essas questões mais amplas, que são funções de Estado, essas não podem delegar. Agora, as outras funções que não são típicas de Estado, essas podem ser aprofundadas na entrega. E aí você tem uma discussão se a educação é ou não é, por exemplo, uma questão típica de Estado. A educação ela é garantida pela Constituição e é dever do Estado fazer a prestação do serviço. Como há essa prestação, isso sempre foi uma questão muito cinzenta, tanto que permite que você tenha contratos temporários, que você permite PPPs, que você permite parcerias do município ou do Estado com a iniciativa privada para prestação do serviço. Isso tem sido aprofundado ao longo dos anos. Aqui em São Paulo, isso já é uma realidade, né? Muitas escolas acabam sendo entregues. Então, com o teto de gastos, mais essa tabela única, mais avaliação de desempenho e mais a questão de você ter uma lógica. O espírito da lei é você permitir que o serviço seja entregue da forma mais eficiente possível. Juntando tudo isso, o que você vai fazer? Aprofundar na próxima década. Que os servidores não tenham condições de trabalho, você transforma o serviço público, na verdade, a pessoa nem vai querer ser servidora pública, porque não vai ter mais nenhum atrativo dela entrar no serviço público. Eu reduzo a qualidade da prestação do serviço e, por outro lado, eu permito que o gestor, porque como ele está no teto, ele não vai ter condição e não vai ter orçamento para prestar o serviço. E aí ele vai ter que arrecadar dinheiro. E onde que ele pode arrecadar? Tentando passar para a iniciativa privada a prestação do serviço e ainda tentar ganhar algum dinheiro ali para aumentar a sua arrecadação. Então, a lógica que está sendo construída é essa. E, portanto, eu entendo que nesses serviços que hoje já estão sendo passados para a iniciativa privada, saúde e educação, isso é muito claro, né? Porque isso está muito presente na vida de todo mundo. Naqueles serviços que são essenciais ao Estado, né? Então, esses não devem mexer. Mas em todos os outros, e saúde e educação, novamente, isso é uma questão muito... Porque isso é a vida das pessoas, né? Isso acho que vai aprofundar muito rápido e vai permitir que os gestores municipais façam parcerias, entreguem para a iniciativa privada. E dado também por essa lógica neoliberal, fiscalista, que as pessoas e as empresas tentando arrecadar o máximo possível, não duvido, daqui a pouco vão ter empresas especializadas para a prestação desse serviço e abre capital em bolsa e aí viram grandes conglomerados, enfim. A gente sabe para onde isso vai chegar. Espero que eu tenha respondido. Agradecendo aí. Mais pelo tempo, rapidinho. É uma pergunta bem objetiva, na verdade. Quando você fala da questão da mudança no estágio probatório, que vai para 10 anos, e que esse tempo de estágio probatório só conta o tempo em que o servidor está no cargo, no caso dos professores, que entram no cargo de professor e são designados assistente de direção, professor de apoio, são cargos designados dentro da própria Secretaria de Educação. Esse tempo no cargo também não conta como probatório? Não. Já não conta?
Aqui na prefeitura, na SME, uma pessoa que está em estágio probatório nem pode ir para cargos em designação. Acontece que hoje você espera... Sim, o que o Henrico traz é um prejuízo ainda maior e a gente lembra que ele está falando numa escala nacional, né? Como dito aqui na prefeitura, a gente já está vivendo uma mini reforma administrativa com diferentes entregas, diferentes ataques. Ele trouxe aqui toda a mudança a nível nacional e um prejuízo ainda maior, que é o aumento para 10 anos. Hoje você tem que esperar 3 anos. Agora você tem que esperar 10. Se você precisa de 20 anos, em teste, se você subir todo ano um nível. Você tem que esperar metade do seu tempo de carreira para conseguir sair, para ocupar. Sim, também não vai ter. Então, é um prejuízo enorme. Sim, é um prejuízo enorme. Seria bom também falar um pouquinho da aposentadoria especial, assim, que hoje tem para o magistério, por exemplo. Tem como? Aqui a PEC não mexe nessa questão de aposentadoria, de questões... essas questões não estão estabelecidas aqui. Mas abre espaço, novamente, para, no futuro, se discutir. Aqui é a base, na verdade, de toda a discussão futura que vai ser feita pelos próximos 10, 15 anos de Estado. Se o Estado não consegue entregar os serviços, se a gente não tem servidores, se essas atividades possam ser estabelecidas de outras maneiras, a gente está falando de digitalização, todo mundo é favorável à digitalização, todo mundo é favorável de ter o documento no seu celular, tudo mais. Só que se a gente começar a aprofundar a discussão sobre digitalização, daqui a pouco a gente está discutindo, vamos prestar os serviços de forma digitalizada. A EAD está aí, vamos sair. E daqui a pouco você começa a ter, a longo prazo, uma discussão se o servidor, por exemplo, professor, precisa ou não precisa ter uma atividade especial, uma aposentadoria especial, porque ele não vai mais precisar estar na sala de aula. Ele não precisa mais estar... com uma aula que você grava, você fica ali para 20 turmas. Então, essa lógica, na verdade, ainda que não impacte hoje diretamente, é o que a norma falou, e eu acho que isso, se não ficou claro, é importante deixar claro. Essa PEC ela é mais perversa do que a PEC 32, porque ela é mais... ela não é clara, ela deixa tudo na entrelinha, ela deixa tudo para uma discussão posterior, e é na discussão posterior que você acaba com o Estado, vocês vão chegar como para discutir numa mesa de negociação, se vocês já são precarizados? A PEC 32, ela acabava do dia para a noite. Aí era mais fácil de você deixar. Agora, que é tudo na interpretação, que é tudo no... Não, mas isso aí não está sendo discutido agora. Não, mas isso aqui não está no texto. Não, mas... Isso não está no texto explícito, mas nas entrelinhas a gente sabe que isso vai vir. Bom, nós agradecemos aí ao doutor Henrico e que esta apresentação dele seja provocativa para que nós possamos invadir Brasília no dia 29, das diferentes caravanas que serão aí para as diferentes entidades sindicais, e o Cinesp vai estar lá juntamente com aqueles e aquelas que estarão aí nessa luta por todos nós. Então, agradecendo ao doutor Henrico, e aí vamos dar sequência aí à nossa reunião de réus, tá bom? Obrigado.